Menino Alfredo, que com 13 anos desativou o firewall do Tinder e deu match com várias gatinhas. E como preparar um bunker para chegar no fim do mundo com os fortes ventos. O Jornal Einstein começa agora. Nos últimos dias, temos visto várias imagens como essa. Em decorrência das hashtags levantadas em plataformas digitais com o seguinte título: o mundo está acabando. O compartilhamento desenfreado nas redes ocorreu devido aos fortes ventos que tomaram conta das cidades nos últimos dias. Assim, as pessoas começaram a construir locais de abrigo, em caso de o mundo acabar e o sol dar tchau. No registro a seguir, é possível ver a gravidade da situação dos ventos na cidade de tão distante. Entretanto, apesar de ser um vídeo muito assustador, tenho uma péssima notícia para você. O mundo não está acabando. E para tranquilizá-los, chamamos nosso expert do assunto do Instituto Clima-Tempo, Albert TV, para mostrar para vocês o que está acontecendo com os ventos em nossa cidade. Agora é com você, Vinícius. Olá meninas, muito boa noite a todos e é com muita tristeza que venho lhes informar que o mundo não está acabando e que você ainda precisa levantar cedo para trabalhar amanhã. Porém, a boa notícia é que você não vai precisar ficar preso em um alojamento subterrâneo com a sua sogra, pois a ação dos ventos fortes vão acabar por esses dias. A quantidade das forças dos ventos fortes dessa semana são em decorrência do efeito Coriolis e para isso chamamos o nosso time de milhões para demonstrar sobre o efeito Coriolis. O efeito Coriolis é uma pseudo-força que ocorre graças a diferentes velocidades de rotação da Terra, de acordo com a latitude, influenciando na dinâmica dos ventos e correntes marítimas. Ela age sobre corpos que estão em movimento em um referencial não inercial, que, em relação a um referencial inercial, possui movimento de rotação. Os corpos em movimento em relação ao referencial em rotação aparecem também sujeitos a uma segunda pseudo-força, que atua em direção à radial para fora, ou seja, que atua de forma paralela ao vetor que localiza a partícula em relação ao centro de curvatura da trajetória. Tal pseudo-força denomina-se força centrífuga. Entretanto, não se consegue estabelecer a relação do par ação-reação para essas forças. Assim, como pode ser visto no nosso experimento, ao lançar a bola para as extremidades, a mesma não segue uma linha reta. Uma rotação horária implica em uma força inercial à esquerda, enquanto uma rotação anti-horária implica a mesma força à direita. Para os nossos cientistas, dentro da plataforma giratória, a trajetória da bola é aproximadamente um segmento de linha reta. Mas como a plataforma está a rodar, a trajetória descrita será vista como uma curvatura contrária ao sentido de rotação por uma pessoa fora dessa plataforma. Vamos, Mariana, vamos para os States, verificar o efeito Coriolis nos States. Outro exemplo que podemos visualizar é o movimento da água ao descer pelo ralo, a qual há diferença no sentido de rotação em ambos os hemisférios. No hemisfério norte, ao aprisionarmos a água na pia e após abrirmos o ralo, podemos verificar que a água irá descer pelo ralo no sentido anti-horário. Já a mesma ação, no hemisfério sul, pode ser visualizada no sentido horário. Agora que você já sabe sobre o efeito Coriolis, vou te explicar o motivo dos ventos recentes. O efeito Coriolis pode ser encontrado nos padrões de ventos globais. Os ventos tendem a ir de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão, numa direção radial apontada para o centro em linha reta. Entretanto, devido ao efeito Coriolis, os ventos são defletidos dependendo do hemisfério no qual se encontram. Assim, o fluxo do vento rodeia uma região de baixa pressão. O gradiente de pressão é representado pelos vetores em azul, enquanto a pseudoforça de Coriolis pelas setas vermelhas, sempre perpendiculares à velocidade. Dessa forma, os ventos fortes estão ocorrendo devido à atuação de força de Coriolis, que está sendo responsável por dissipar ventos nas regiões. Muito obrigada, Vinícius. Acredito que agora o nosso público está bem mais tranquilo de saber que não vai ter que passar esse tempo todo no bunker com a sogra e, claro, tem entendido sobre o efeito Coriolis. No próximo bloco falaremos dos vários matches de Alfredo. Não saia daí, o Jornal Einstein volta já já.